Olá, eu sou a Aline Caiô, muito bem-vindos ao Maná da Segunda. O mesmo é uma reflexão semanal do CBMC, Organização Mundial Sem Fins Lucrativos e Vínculo Religioso, fundada em 1930. CBMC significa Conectando Business e Mercado a Cristo. E o tema de hoje é Cosmovisão nos Negócios, por Jim Mattis. Recentemente comecei a reler O Caminho Menos Percorrido e Mais Além, clássico de Scott Peck. Ele definiu o crescimento espiritual como o movimento de uma visão microcósmica para uma visão macrocósmica. A visão microcósmica de mundo seria definida por nossas experiências com família, ambiente de trabalho, notícias que assistimos, a visão aceita por nossa tribo e amigos e familiares que tiveram experiências similares às que tivemos. O movimento em direção a uma visão macrocósmica exige encontrar e ajudar ativamente as pessoas que são diferentes de nós. Aquelas com experiências diferentes, de outros grupos étnicos, de outras religiões e níveis educacionais. Isso requer viajar, ler, procurar por uma variedade de fontes de informações e ampliar a nossa instrução. Isso é importante porque o objetivo final do crescimento espiritual é começar a ver as coisas pela perspectiva de Deus. Isso envolve perceber o mundo sem as restrições de tempo, lugar ou fronteiras nacionais. Ele vê cada pessoa como sendo importante e de igual valor, apesar de suas diferenças. Quando minha esposa e eu tínhamos cerca de 20 anos, adotamos o lema de expandir os nossos horizontes. Estávamos entrando em uma rotina e precisávamos ver coisas novas, desenvolver novos interesses e fazer novos amigos. Essa busca nos levou a uma igreja, a um novo relacionamento com Jesus Cristo, novos amigos e uma visão de mundo ampliada. Décadas mais tarde, ainda estamos expandindo nossos horizontes, encontrando novas pessoas em novos lugares e tentando ter entendimento a partir de uma perspectiva mais ampla. Em nossa empresa, encontramos e trabalhamos com pessoas de formação diversificada. O interesse genuíno pelas pessoas é um ativo real. Regularmente faço negócios com pessoas de outros países. Portanto, descobrir como e por que elas chegaram aos Estados Unidos é essencial para compreendê-las e trabalhar com elas. Eu considero um privilégio servir como uma face deste país para imigrantes recentes ou pessoas que ainda estão se aclimatando a uma nova cultura. Jesus fez questão de falar com pessoas de diferentes culturas e usou pessoas de outras áreas em suas parábolas. Os exemplos incluem sua história sobre o bom samaritano, Lucas 10, do 25 ao 37, sua interação com o centurião relatada em Mateus 8, do 5 ao 13, e a mulher à beira do poço, encontrada em João 4, do 1 ao 42. Ao final de seu ministério terreno, Jesus reuniu seus discípulos e os instruiu a irem por todo o mundo, pregando o evangelho a todas as nações. Mateus 28, 19. Eles assim o fizeram, viajando para as partes mais distantes do mundo, conhecidos naquela época, ensinando e fazendo discípulos. Ambos os apóstolos, Pedro e Paulo, foram para a Europa construindo relacionamentos, fazendo discípulos, iniciando igrejas em muitos lugares e variadas culturas, ensinando pessoas de diversas crenças, de Éfeso a Corinto e todo o caminho até Roma. Infelizmente, muitos cristãos parecem ter uma ideia oposta sobre o crescimento espiritual, até mesmo no ambiente de trabalho. A ideia deles de crescimento é tornarem-se cada vez mais isolados, ter fontes de informação mais restritas e relacionar-se apenas com pessoas que tenham igualmente uma microcósmica visão de mundo. Isso está relacionado a ver um estilo de vida monástico como uma situação permanente ideal, e não apenas como temporária para o recolhimento e reflexão. Para aproximarmos-nos de Deus, não só na vida pessoal, como também na profissional, devemos começar a ver as coisas segundo a perspectiva de Deus. Uma verdadeira visão macrocósmica, o quadro geral, considerando as experiências e entendimento das pessoas, vendo-as como únicas e maravilhosas. Vamos às questões para a reflexão ou discussão do texto de hoje. 1. Tome nota. Como você entende a diferença entre a visão microcósmica e a macrocósmica, descritas pelo autor e por Scott Peck? 2. Você já tentou construir relacionamentos com pessoas de culturas, etnias e crenças diferentes? Qual o resultado?
Terceiro, de que maneira a interação e conhecimento intencional com pessoas de diferentes formações e opiniões nos ajuda a crescer espiritualmente. O que essas ligações e relacionamentos nos ensinam a respeito de Deus. Quarta questão. Você concorda que uma abordagem mais isolacionista na vida e no trabalho inibe nosso crescimento como indivíduos, bem como nosso sucesso como empresários e profissionais? Como podemos nos decidir a olhar e explorar pessoas e ideias fora da nossa zona de conforto? Desejando considerar outras passagens da Bíblia relacionadas ao tema, sugerimos João 3, do 16 ao 21. Outras citações você pode também conferir através do nosso site. Acesse lá cbmc.org.br. Pense a respeito. Próxima semana tem mais. Texto de autoria de Jim Mathis, dono de um estúdio de fotografia em Overland Park, Kansas, Estados Unidos, especializado em trabalhos corporativos, comerciais e artes dramáticas. Também dirige uma escola de fotografia. Jim é autor de Câmaras de Alto Desempenho, livro para pessoas comuns sobre fotografia digital. Diretor executivo do CBMC em Kansas City. Tradução de Messa Padovani, revisão de Juan Nieto e eu sou Aline Caiô. Espero você no próximo Maná da Segunda. Uma ótima semana, bons negócios. Até lá!